Se você está sofrendo e até batendo cabeça por que os seus anúncios do Meta Ads não geram mais os mesmos resultados que geravam há 1, 2, 3 anos atrás, esse vídeo é para você. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da Tractor. Eu me chamo Victor Karajleskov, sou o Growth Leader aqui, como você já sabe, e bora começar esse vídeo já falando primeiro, para quem não sabe, o que é o Meta Andromeda, que diabos é isso? O Meta Andromeda é um sistema de recuperação novo que a Meta criou e implementou, inclusive o último rollout foi nas últimas semanas aí, então bem recente, onde esse sistema de recuperação algoritmo é responsável por decidir quais criativos entram ou não nos leilões da Meta. E isso justamente vai impactar em diversas métricas, como o CPM que você paga, o seu custo por lead, quais criativos vão ser entregues, e tudo isso vai ser alterado de acordo com a forma como esse algoritmo funciona. Então, entender esse algoritmo e principalmente como ele funciona e como ele impacta direto nas suas campanhas de Meta Ads é o que justamente vai fazer com que você aprenda uma coisa muito mais séria e muito mais técnica sobre anúncios do que qualquer outro lugar que você vai encontrar. Por muito tempo, a lógica da plataforma sempre foi muito pautada por audiência, né? Então, os sinais que você dava e configurava da sua audiência, quanto melhor estava configurada a sua audiência, ditava a qualidade do resultado que você obtinha das suas campanhas. Então, lookalike, lista e segmentação de interesses, todas essas outras métricas de audiência, esses sinais de audiência, era o que ditava que a sua campanha ia se dar muito bem ou muito mal. Só que com o Andromeda, essa lógica mudou completamente. Hoje você vai enviar os seus criativos e esse sistema de recuperação, ele vai decidir quem vai ver esse criativo baseado no conteúdo que ele encontra dentro do próprio criativo. Então a qualidade desse criativo tem que ser excelente, tem que comunicar muito bem para uma persona específica para que ele consiga pegar isso, e também baseado em comportamentos passados de usuários. Se você é uma conta que já anuncia há muito tempo, isso também é levado em consideração pelo Andromeda. Na prática, o que o Andromeda faz é analisar cada detalhe do seu criativo: imagem, copy, vídeo, hook, CTA. Todos esses critérios que estão configurados para cada criativo é uma coisa que ele analisa, e dentro dos recortes que ele mesmo tem, ele vai de fato identificar e fazer um match de qual criativo vai estar mais propenso para um usuário agir em cima e entregar aquele lá, independente das configurações de segmentação que você colocou nas suas campanhas. Então hoje, com essa lógica, o sistema da Meta para de fazer pergunta como qual é o público para esse criativo e passa a fazer uma pergunta de qual é o criativo mais ideal para esse usuário no momento em que ele está. Mas agora vamos entender uma coisa: como que o Meta Andromeda funciona na prática para você não errar mais nos próximos criativos que você for fazer para Meta Ads. Então aqui eu vou dissecar para vocês as 3 camadas que compõem o sistema de decisão da Meta. A primeira é o próprio Andromeda, né, onde ele é um sistema de recuperação. Então, para cada impressão disponível, ele extrai, né, uma quantidade absurda de anúncios e gera uma shortlist de potenciais candidatos para cada um daqueles anúncios. E é nesse momento que criativo fraco, sem muito contexto, sem uma comunicação muito clara, já vai ser descartado, não entra nessa shortlist do Andromeda e logo não são veiculados. A segunda camada é o GEM, ou GEM como a gente chamaria aí em português. E esse é um sistema, resumidamente, que vai estimar dentro dessa lista gigantesca que o Andromeda gerou de anúncios, esse shortlist de potenciais usuários, quais desses anúncios mais tem probabilidade de gerar uma ação desses usuários que estão nessa shortlist. Dessa forma, você consegue ele vai fazer essa identificação e vai estimar quais são os melhores criativos. Um ponto interessante sobre o GEM é que ele aprende de forma contínua e ajusta suas previsões de acordo com esse aprendizado contínuo que ele tem. O que isso significa na prática? Que basicamente, se você tem criativos que já têm insumos de dados, ou seja, criativo que já está rodando há um certo tempo, ele geralmente leva uma vantagem frente a criativos totalmente novos, que você acabou de subir e não tem nenhum dado, nenhum insumo para que ele consiga estimar se esse criativo tem ou não potencial para fazer uma ação de um usuário acontecer. E a terceira camada é o Lattice, ou Lattice, que é justamente a parte final, né? A camada final que toma a decisão. Aonde que ele vai mostrar o anúncio, em qual formato, para qual perfil, todas essas decisões são tomadas por essa terceira camada. Todo esse processo que eu contei para vocês aqui, ele acontece em milissegundos, para cada impressão, o tempo todo. Então, o principal input que alimenta toda essa cadeia é o seu criativo. Por isso, o cuidado tem que ser cada vez mais com qual criativo e o nível de qualidade desse criativo que você está subindo na plataforma, e cada vez menos qual é o recorte de audiência, qual é o nível de sinal de audiência que você está mandando para a plataforma. Mas agora, por que as minhas campanhas no Meta Ads não estão mais gerando resultado e está travando a maioria dos meus anúncios que antes entregavam super bem e agora não estão entregando mais? Isso acontece, gente, porque, de novo, a gente está dedicando a energia para variáveis que hoje a Meta já encontrou uma forma de otimizar, de automatizar, e você
você não precisa mais se preocupar tanto quanto a gente se preocupava no passado. Então a gente precisa tirar um pouco dessa cabeça de 2021, 2022, onde a audiência era tudo, e agora a gente tem que mudar a nossa cabeça onde criativo é tudo. E aí entenda só o seguinte, se você super segmenta, hiper segmenta a sua campanha em nível de audiência, coloca lista e mais um monte de outras coisas, mas o seu criativo é pouco, você está colocando 2, 3 criativos que no final são só uma variação um do outro, extremamente rasos e sem nenhuma comunicação muito impactante com o público que você quer falar, o algoritmo não tem, de maneira resumida, insumo suficiente para dizer, esse anúncio é bom e eu vou entregar ele com força. Então dessa forma você vai travar suas campanhas justamente porque você está subindo pouco anúncio vai impactar cada vez mais a entrega que você consegue obter das campanhas em Meta Ads. E um detalhe importante para você entender, pô Vitor, então é só ficar fazendo variação dos meus vídeos, muda o hook inicial lá que isso vai funcionar e vai resolver o meu problema? Às vezes não. Porque quando você faz isso, existe uma métricazinha chamada Entity ID, que é basicamente a forma como o Meta agrupa, né, esses anúncios que você sobe. E aí veja, se a essência, o meio do conteúdo é exatamente o mesmo, e você só muda a chamada inicial, e você subiu 10 variações, né, 10 anúncios desse jeito, o Meta vai agrupar o Entity ID disso e vai entender que basicamente nós estamos falando da mesma coisa, é o mesmo criativo. Então você subiu 10, mas é como se você tivesse subido só um. Então de novo vai prejudicar a sua entrega, você tem que ser um pouco mais esperto com o algoritmo nesse caso, e fazer variações ao longo de todo o roteiro, para que ele realmente entenda aquilo como coisas diferentes, e aí sim são 10 criativos diferentes, e com isso ele tem mais insumo para conseguir julgar de melhor forma os seus criativos. Como é que eu faço então agora para conseguir criar e produzir novos anúncios que vão estar preparados para essa nova era do Meta Ads? Cara, a regra no geral ela não muda, o foco continua sendo fazer um bom criativo, que você sempre tem que ter um crivo passando por cada estático, vídeo, carrossel que você vai subir, é justamente o seguinte, tá claro para quem eu quero falar com esse anúncio? Esse anúncio realmente pode gerar um desejo, pode gerar uma ação do usuário, ele está convidativo realmente para isso? Tem que ser crítico na unha, para você conseguir garantir que você passa por esse crivo inicial seu, porque passando por esse crivo, respondendo essas perguntas, muito provavelmente o seu anúncio vai estar preparado. Então você tem que ter clareza de qual é a sua persona e seu ICP, como você comunica para as dores dele, quais são as dores que esse público tem e várias outras coisas que você já sabe. Então não tem muito segredo com relação a isso. Mas tem 2 métricas que podem te ajudar a conseguir mapear dentro dos vídeos que você já fez, se você faz anúncios em vídeo, vai te ajudar demais pensar sobre a ótica dessas 2 métricas. Que métricas são essas, Victor? Hook Rate e Hold Rate. Hook Rate, ele vai medir quantos % das suas impressões no geral estão passando dos 3 segundos do seu anúncio, ou seja, o quão eficiente está sendo a sua chamada inicial para a audiência que você está fazendo ali. E o Hold Rate, ele vai medir a qualidade da mensagem que você coloca no seu vídeo. Ou seja, se você tem um hook rate muito bom, acima de 30%, mas um hold rate ruim, abaixo de 30%, significa que a sua chamada inicial está muito legal, está funcionando demais, mas o que tem depois disso perde a atenção do usuário. Então esse pode ser um anúncio que pare de entregar, que o Meta prefira não entregar de acordo com esse critério. Agora, se você tem um hook rate alto e um hold rate alto, esse é o melhor anúncio que você tem que criar variações de roteiro em cima dele, porque esse é o melhor dos cenários. Agora, se você tem um hook rate baixo, mas um hold rate alto, você tem que trabalhar nos seus próximos roteiros, passar a mesma mensagem que está no meio para o restante do vídeo, mas a chamada de 3 segundos é onde você tem que caprichar mais para os próximos vídeos. Dessa forma, você garante que o seu vídeo está com uma mensagem legal, que você já sabe que funciona, mas você está testando novas chamadas justamente para tentar aumentar o seu hook rate. Legal? Se você quer saber depois como que calcula isso, a gente tem um conteúdo que a gente fez aqui no blog da Tractor, justamente trazendo como que você calcula cada uma dessas métricas e como que elas podem ser analisadas dentro do próprio gerenciador de anúncios do Meta. Então, clica aqui no link que está na descrição e confere o conteúdo na íntegra. E para fechar, gente, como que eu garanto que o Meta sabe exatamente quem é o meu cliente? Então, pô, Vitor, se eu não posso mais ficar mexendo com tanta segmentação de audiência, já que isso piora o meu resultado e eu tenho que focar mais em criativo, pô, eu tenho que ter uma segurança. Como é que eu sei que o Meta, de fato, sabe quem são os meus clientes ideais e vai entregar para essa audiência, não vai entregar para uns loucos que tá lá no Instagram? Bom, galera, tem 3 coisas que se você não implementou, a gente já falou sobre isso, muitas vezes as pessoas já devem ter falado isso, você já deve ter ouvido falar dessas coisas, mas se você não implementou, cara, você tem que implementar. Agora é o momento que a corda tá no pescoço, a água já bateu na bunda, tá tudo ruim, você precisa fazer isso. A primeira coisa é CAP server-side, né? Então, Conversions API, você já deve ter ouvido falar isso, e principalmente server-side, né? Então, enviar dados diretamente do seu servidor, do seu CRM, do seu lado da moeda, de volta para o Meta, sem depender de cookies de navegação. Então, quando um usuário entra no seu CRM e vira um lead qualificado, esse é o momento de criar um Conversions API e voltar para o Meta. Esse é um lead qualificado. Quando o usuário é um lead desqualificado, porque ele não tem dinheiro, porque ele não tem perfil, por qualquer motivo, você também
volta essa informação de volta para o Meta para ele saber também quem não é a sua audiência ideal. Quando o usuário compra, quando o usuário não compra, por que ele não comprou, todas essas informações que acontecem do seu lado do servidor, do seu CRM, são importantes você voltar para o Meta, porque aí sim ele vai saber, dentro da audiência que ele trabalha, quem são os clientes ideais para sua empresa. E isso vale para a integração de CRM, né? Então, para você garantir que seu CRM está integrado ao seu Meta Ads, para conseguir mandar esses sinais com muito mais facilidade, muito mais clareza. E o terceiro ponto, que é um complemento dessas duas implementações iniciais, é o que a gente chama de EMQ, ou Event Match Quality, onde você tem que ter um EMQ, um evento, uma qualidade de matching de eventos acima de 7. Isso, basicamente, acontece quando você garante que o Meta consegue identificar exatamente quem realizou essa conversão. Meu Deus, Vitor, como assim? Veja, se você implementa lá um Conversions API, que vai voltar os dados do usuário para o Meta, mas esses dados é só o nome do cara e o telefone dele, esses são os parâmetros que você está dando para o Meta para identificar esse cara dentro de uma lista de zilhões de pessoas. E se o cara não usa o mesmo nome no Facebook ou no Instagram? E se ele não tem o telefone dele vinculado à conta? Ele não vai achar esse cara. Então, esse match, a qualidade desse match acaba sendo muito mais baixa porque o insumo que está sendo enviado é muito raso. Então o que você tem que fazer? Enviar o máximo de informações. E existe um segredinho aqui, que é o FB-CLID, né? É o FB Click ID, que é basicamente um parâmetro que a própria Meta cria para cada usuário que converte de maneira única. Então, se você pode enviar, vamos supor que esse usuário não usa o mesmo nome no Instagram, não usa o mesmo e-mail e não tem um telefone vinculado, mas ele tem um FB Click ID. Esse Click ID faz com que o Meta encontre esse cara, mesmo que os outros 3 parâmetros ele não encontre. Então, dessa forma, esse Event Match, né, esse match de eventos, tem uma qualidade muito mais alta e com isso o Meta garante que ele vai encontrar. Então, Event Match acima de 7, beleza? Então é isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que isso realmente tenha te gerado bons insights, que você consiga principalmente aprender a colocar em prática tudo isso que a gente trouxe de conhecimento para você. Então não esquece de já deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e se te restou alguma dúvida, se você realmente quer entender um ponto que eu comentei aqui que não ficou tão claro, cara, comenta aqui, a gente é super aberto e vamos te responder o mais rápido possível, beleza? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e um abraço.